Rick e Michonne literalmente botaram fogo no CRM. Mas afinal de contas, o CRM foi realmente derrotado? Vai ter uma segunda temporada? Tem história pra contar? E tudo sobre um momento maravilhoso, emocionante no final do episódio, que foi o reencontro da família Grimes. Se você quer saber tudo que rolou no último episódio da primeira temporada de The Ones Who Live, no episódio chamado A Última Vez, então vem comigo porque é agora. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muller e desejo que você esteja bem demais. Apesar de ser um episódio altamente elétrico, né, diria explosivo até, com muita tensão, muita ação, né, muitos efeitos especiais, momentos tensos que a gente não sabia ainda quem que ia ficar vivo, quem que não ia, porque afinal de contas era o último episódio, né, tudo podia acontecer. Até agora a gente não tem uma confirmação oficial se vai ter uma segunda temporada ou não, mas tá tudo indicando para ter. Eu até já adianto para vocês que outros vídeos eu vou fazer sobre o final de The Ones Who Live, um deles trazendo todas as brechas que ficaram nesse episódio para que a gente tenha uma continuação. Mas falando especificamente desse episódio, o episódio que apesar de tudo isso que teve ali, é um episódio até muito simples da gente entender, porque foi a execução, né? Toda a trama aconteceu nos últimos 5 episódios e viemos para esse momento, tudo foi preparado para esse momento, aonde Rick e Michonne voltam, cada um por um lado da base ali, né? Essa base nova do CRM, o Rick pelo portão da frente, no maior show teatral do Rick Grimes, né? Altamente estratégico, como a própria Jade descreveu o Rick Grimes naquela carta que ela deixou para trás, que a gente vai falar já. Sim, havia realmente uma carta entregando Alexandria, Rick Grimes, casado com Michonne, tudo estava entregue ali no dossiê da Jade, né? E ali ela descreve o Rick Grimes como altamente habilidoso, tecnicamente habilidoso, estratégico, forte. E ele chega pelo portão da frente mostrando principalmente pro Major General Bill e pra Thorne também, né, que ele estava vivo e que ele buscou voltar. Ele teve todas as chances para fugir, porque ele realmente foi dado como morto naquele acidente lá em Greenwood, mas ele volta e aí ganha o coração de todos, especialmente do Major General Bill, que decide transformar o Rick Grimes num frontliner, e não num frontliner qualquer. Segundo o próprio Major General Bill, o mais importante frontliner, ao ponto inclusive do Major General Bill dizer para o Rick Grimes que ele enxergava no Rick nos próximos 10 anos que seria ele o próximo grande líder do CRM. Dentro ainda dessa estratégia teatral, ele engana a Thorne, né, o Rick, dizendo, ainda falando um pouco sobre o Okafor, e ela vai murchando, porque, olha, se tem uma coisa que a gente tem que ver nessa série, é o desenvolvimento de pelo menos 2 personagens, né? A própria Thorne, a Peer Thorne e o Jonathan Bill. O Jonathan Bill, o Major General Bill, o grande manda-chuva de todo o CRM, que tinha o trabalho de trazer para si, de cooptar para si os seus soldados, especialmente os de elite, né? E fazer uma lavagem cerebral neles. No caso da Thorne, deu tão certo, que a impressão que eu tive, às vezes, assistindo esses episódios, que a Thorne, ela era muito mais fiel ao CRM do que o próprio Major General Bill. A própria Thorne conduz o Rick para ter uma conversa ali tete a tete com o Bill, né, que gosta de antes de uma grande operação se isolar e tal, e é chegada a hora então do Bill transformar o Rick Grimes num frontliner. Ele, ali naquele diálogo, a gente vai pescando muitas coisinhas ali, que eu já falei que muita coisa eu vou voltar a falar no vídeo sobre as brechas que ficaram para a segunda temporada. Mas falando desse episódio, ele leva o Rick para o seu escritório e ali tem esse diálogo fantástico, aonde o Rick vai conhecendo o interior do CRM, o interior da cabeça do Major General Bill, aonde o Rick descobre que Omarra foi sim vitimada, não foi acidente, coisa nenhuma, foi um plano do Bill, que isso acontece mais ou menos, Omarra acontece mais ou menos com 10 anos de Apocalipse Zumbi, lá nos eventos que foram mostrados na série spin-off The World Beyond. Literalmente o Bill deixou a poeira baixar por 10 anos para atacar a próxima grande cidade e acabar com os círculos, né, com os 2 círculos que compunham o CRM, para que ficasse somente a Filadélfia. Ele que já tinha contado que Pittsburgh, a sua terra natal, havia passado pelo mesmo processo para que Filadélfia pudesse existir. Aliás, uma frase clássica do Bill o episódio todo, né?
A espada que mata é a espada que dá vida. Esse parece que era o lema insano do Bill e que não colou nem um pouquinho na cabeça do Rick Grimes. Antes de voltar a falar do Rick Grimes, eu preciso falar da Michonne, né? Enquanto que o Rick entrou pela porta da frente de forma teatral, né? Conquistando a todos, enganando a todos, a Michonne vai entrando pelo fundo, né? Para poder acessar lá o quarto da Jades, para poder roubar lá o dossiê, e ela acha, no meio de todas as artes ali, de todas as pinturas, ela acaba achando dentro de uma escultura de metal, né? Que para mim relembrou muito a onça, né? A pequena felina de estimação lá do Ezequiel, né? Ela acha ali dentro, ela lê e ela rasga tudo. A gente pode ver em alguns flashes em que a câmera foi pegando como a Jades descreveu tudo mesmo. Não só descreve Alexandria, não só dá todos os atributos de Michonne e Rick, como eu já disse, mas explica a importância de destruir Alexandria em detrimento dos grandes planos do CRM. Em outras palavras, ela praticamente disse para o CRM não subestimar o tamanho de Alexandria, porque ela já viu Alexandria fazer coisas grandiosas e sim, seria uma grande ameaça para o CRM a permanência de Alexandria como Alexandria é. Se o Rick Grimes ouviu da boca do próprio Bill os planos para a destruição de Portland, Michonne acaba descobrindo participando de uma sessão ali, né, do alto comando do CRM, onde o plano é revelado e ela fica toda chocada, né, de todas as crianças de Portland, só 10% seriam salvas para se desenvolver, o resto seria dizimado pelos gases cloro, né, enfim, mais um acidente trágico aos moldes de Omaha 10 anos depois, como eu disse, e sendo vendido para a imprensa da Filadélfia como mais um acaso da vida, né, mais uma horda aí que lá invadiu e tal. Rick Grimes não engole nem um pouco, agora voltando de novo pro diálogo, né? E ele sente que Alexandria correria, assim, muito perigo, mesmo o Major General Bill oferecendo pro Rick Grimes a prerrogativa dele trazer para dentro do CRM quem ele quisesse, que ele não dava a mínima. Quem o Rick Grimes dissesse que deveria ser poupado, o CRM pouparia, e nem assim o Rick Grimes ele aceita, porque seria muito egoísmo da parte dele. Ele não poderia ser egoísta da mesma forma como é egoísta o insano do Bill. E não tem conversa. Na hora de jurar pela espada, o Rick olha na cara do Bill, o Bill entende o olhar do Rick Grimes e ali tenta se defender, mas não tem jeito. O Rick, com sangue nos olhos, parte pra cima. O bom e velho Rick Grimes, sanguinário, parte pra cima sem dó do Major General Bill, e é fim de linha pro grande líder e fundador do CRM. Depois disso, cientes do plano, aí começamos o segundo arco, né, do episódio, que era se livrar do que tinha acabado de acontecer, né? Rick Grimes tinha, afinal de contas, ele tinha acabado de cancelar o CPF só do principal líder, né, do CRM, Major General Bill, e eu achei sensacional ele mantendo o general ali dentro daquela caixa com rodinhas ali que a gente tinha visto até no trailer, né, desse episódio. Eu jamais poderia imaginar que ele estava levando o corpo do Bill ali, né, e estava sumindo com o corpo do homem ali, deixou o homem zumbificar. Pensa num negócio desse, deixaram o Major General Bill virar zumbi. E tudo fazia parte de um plano, né? Teve ali aquele combate ali no elevador, né? Mais uma cena tensa, onde o cara ali, o soldado, percebeu o sangue escorrendo, mas logo depois chegou a Michonne ali e eles tinham que dar sequência no plano deles, e eles estavam preparando tudo. A Michonne estava usando do conhecimento que ela teve de explosivos, que ela aprende com o pequeno Ned, né? E eles vão para onde tá tendo aquela grande reunião pro lado de fora do CRM, com todo mundo ali, com todos os frontliners ali, penso eu, né? Lógico que não tava todo o CRM ali, mas pelo menos ali tava a nata do CRM, aqueles que tinham que realmente se envolver com um plano sórdido de destruição de Portland. E ali foi fantástico os caras levarem 2 zumbis ali, sendo um deles do próprio Major General Bill, e depois de armar todas as granadas em volta de todos os dispositivos de gás cloro, né? E acabar com a reunião ali naquela explosão. Nossa, que explosão! E olha, não tô nem aí se foi marmelada como é que o Rick e a Michonne escaparam, porque olha, nessa altura do campeonato eu tava assistindo como fã mesmo. Não tava, ó, tô passando pano geral mesmo pra qualquer marmelada que possa ter acontecido nesse episódio, tá? Eu sempre achei que a Michonne ia morrer, que um dos dois ia morrer, que eles não iam ficar juntos, mas isso era, assim, no fundo
fundo não era isso que eu queria e eu confesso que fiquei muito feliz que isso não aconteceu. Foi doido de ver a cara de espanto da Thorne, né? Quando ela descobre o plano dos dois, vai pra cima dos dois ali, segundos antes daquela explosão enorme de gás ali, e ela vê apavorada a cara do Bill saindo de dentro daquele depósito de gás cloro, todo zumbi ali. A cara dela foi impagável, né? Depois de toda a explosão, com milhares de zumbis soldados ali, a Thorne permanece viva ainda, porque ela tinha uma máscara, né? E ela percebe, já coloca a máscara logo, ela sobrevive à explosão também, de uma maneira muito estratégica do ponto de vista do roteiro, mas como eu disse, não tô nem aí. Então aí tem o enfrentamento da Michonne. Tinha que ser a Michonne. Se por um lado tinha que ser... Olha, se o Bill tivesse que morrer nesse episódio, que eu confesso que eu não gostaria, por mim eu acho que esse personagem poderia ter sido mais desenvolvido e ter continuado para uma segunda temporada, mas tudo bem, se era para morrer, tinha que ser pela mão do Rick e assim o foi. Da mesma forma, o enfrentamento da Thorne, que tentou desde o primeiro episódio plantar na cabeça do Rick de que ele tinha que esquecer o amor dele, que não existe amor. Olha, aí veio a Michonne para esfregar na cara dela, literalmente furar a mulher, né? Com muito amor ali, né? Com a espada do Bill que veio parar na mão dela. Esse enfrentamento foi extremamente oportuno. O detalhe fica aqui, para quem não percebeu, eu tive que assistir mais de uma vez para perceber, não foi mostrado em momento nenhum a Thorne morta. Grava essa informação porque eu vou voltar a falar disso nesse vídeo que eu tô falando aí de brechas pra segunda temporada, beleza? Dali então só restou pra Rick e Michonne enfrentar os zumbis, subir em cima dos containers e dali escapar pra voltar pra Filadélfia pra revelar os planos do CRM pra Filadélfia. Dessa forma a gente sabe que a cidade ficou ciente porque a imprensa da Filadélfia começou a divulgar os planos sórdidos de uma parte, que fique bem claro, de uma parte da alta cúpula do CRM. O CRM continua existindo, ele não foi totalmente desmantelado. No entanto, a comunidade da Filadélfia agora supervisiona mais de perto as ações do CRM e toda a política foi mudada dentro do CRM. Rick, Grimes e Michonne não só informaram Filadélfia sobre quem era o CRM, como mudaram toda a política da própria cidade. Uma cidade com aquela estrutura enorme passa assim a acolher pessoas, a ajudar outras comunidades, sai do ocultismo e se mostra para esse mundo tão carente de ajuda. E depois disso a gente é encaminhado pro final maravilhoso, emocionante, esperadíssimo por todos, que era finalmente, depois de tantos anos, né? O Rick Grimes volta com o helicóptero, né? E se encontra ele, Michonne, com Judith e Rick Grimes Jr. Rick dentro do helicóptero, à medida que o helicóptero se aproximava desse encontro, a mão dele trêmula, né? Ansiosíssimo por poder reencontrar os seus filhos, principalmente um deles que ele nem sabia que tinha até poucos dias atrás, voando num helicóptero que o logotipo do CRM não era mais 3 argolas e apenas uma argola, mas isso fica para o próximo vídeo. Eles chegam num campo aberto ali, não é mostrado cidade nenhuma, então não dá para saber se eles estavam em Alexandria, nos arredores de Alexandria ou nos arredores de Commonwealth. E esse encontro, a Michonne, né, recebendo os dois, a alegria dos dois encontrando a sua mãe ali, e o próprio Rick Grimes depois de abraçar a Judith já crescida, né, e ouvir dela o quanto ela tinha fé que ele voltaria. Aquele encontro ao mesmo tempo emocionante, ao mesmo tempo meio frio, porque afinal de contas era a primeira vez em 8 anos que o Rick Grimes via o seu filho pela primeira vez, e da mesma forma o seu filho via o seu pai pela primeira vez, e mesmo assim eles se encontram, e é lindo de ver quando o Rick Grimes Jr. pergunta pro Rick Grimes se ele era o homem corajoso, né? E o Rick, sem medo de ser feliz, como em outros tempos ainda nessa série, quando ele diz pra Michonne que ele não era esse homem corajoso, ele assume de novo a identidade de Rick Grimes, o Rick Grimes que a gente conhece, e fala: sim, sou eu. A câmera sobe e a gente vê vários helicópteros da República Cívica Militar trazendo mantimentos, sabe-se lá pra onde, muito possivelmente pra comunidade ali aonde eles estavam, que a gente não sabe bem qual é. Galera, agora vamos pra minha
minha opinião final, verdade seja dita, eu até acho que poderíamos ter mais coisas. O roteiro poderia ter investido em mais alguns momentos, em episódios um pouco maiores talvez, mas não sou eu que tenho dinheiro para dizer se o dinheiro estava dando ou não para bancar a produção, né? O fato é que The Ones Who Live de longe foi a melhor produção da AMC feita para o universo The Walking Dead, e sim, há brechas para novos roteiros, e os produtores já disseram várias vezes que tem o sonho de fazer um crossover juntando todo mundo contra uma grande ameaça. Eu cravo aqui com certeza de que não foi a última vez que vimos Rick Grimes, Michonne e sua família, e veremos também mais os seus amigos. E é isso, o alto comando do CRM destruído, Portland foi salva, Filadélfia foi remodelada e por que não salva também. Rick Grimes e Michonne voltam pra casa, que era o meu medo disso não acontecer, e sim, muito obrigado aos executivos por terem proporcionado a tão sonhada volta pra casa e o encontro da família Grimes. Não vai parar por aí, e a qualquer nova notícia eu corro aqui trazer atualização, divulgação, oficialização, enfim, fica com a gente. Se você não deixou inscrição no começo, deixa agora, faz parte da família. Como é importante você fazer parte com a gente aqui, ajuda a crescer o nosso canal, ativa o sininho, manda ver no like para espalhar o nosso trabalho dentro aqui do YouTube, e vai compartilhando os nossos vídeos com a sua galera, pelo WhatsApp principalmente, beleza? Ajuda demais. De resto, eu quero que você fique bem, permaneça bem, a gente se vê sempre nos próximos vídeos. Spótico na área.